Quando as pessoas escutam a palavra individualismo, quase sempre pensam em alguém egoísta, isolado e que joga sozinho, e não depende de ninguém. Mas essa visão é rasa, e na prática é justamente ela que impede a maioria de entender o que o individualismo realmente é. Individualismo não é a ausência de pessoas ao seu redor. Individualismo é presença de uma visão própria, tão clara e tão firme que ela não se dissolve quando entra em contato com o mundo. Ser individualista não significa rejeitar o coletivo, significa não permitir que o coletivo defina quem você é, como você age e até onde você pode ir. O verdadeiro individualismo nasce no momento em que o indivíduo entende uma coisa simples. Ninguém vai viver por você, decidir por você ou carregar as consequências no seu lugar. A partir daí, tudo muda. O individualista ele assume algo que a maioria foge, responsabilidade total. Se ele vence, é mérito dele. Se ele perde, a culpa é dele. Sem desculpa, sem terceirização, sem esconderijo emocional, e é exatamente por isso que o individualismo assusta tanto, porque ele exige autonomia mental, clareza de propósito e a capacidade de sustentar a própria identidade mesmo sob pressão. O individualista verdadeiro não espera aprovação, não espera validação, ele não espera o momento perfeito. Ele age a partir da própria visão, mesmo quando o ambiente é hostil, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Mas aqui que está o ponto mais importante e que quase ninguém entende. Existem dois tipos de individualismo. Um que parece forte, mas é frágil, e o outro que realmente domina o jogo. E é isso que separa quem tenta ser único de quem impõe a própria singularidade ao mundo. O individualismo fraco nasce de uma confusão perigosa. A ideia de que agir sozinho já é sinal de força. Esse tipo de indivíduo acredita que ser individualista é se isolar, ignorar os outros e tentar vencer apenas com esforço próprio. Ele quer brilhar, quer ser reconhecido e quer provar valor, mas não possui algo essencial, uma visão capaz de comandar o ambiente. O individualista fraco até tenta jogar sozinho, até tenta fazer as coisas sozinho, mas não porque escolheu isso estrategicamente. Ele joga sozinho porque não consegue fazer o mundo girar ao redor da sua ideia. E é aqui que mora o problema. Sem uma visão clara, ele passa a depender do ritmo externo. Ele reage, ele acompanha, ele responde ao que já está acontecendo. Quando o jogo está favorável, ele parece forte. Quando o ambiente colabora, ele se destaca. Mas quando a pressão aumenta, quando o cenário muda ou quando o jogo exige imposição, ele trava, não por falta de talento, mas por falta de controle. O individualista fraco confunde autonomia com isolamento. Ele acha que não precisar de ninguém é sinônimo de força, quando na verdade isso revela incapacidade de influência. Ele não usa o time, ele não domina o contexto, ele não impõe o ritmo. No fundo, mesmo negando, ele ainda é controlado pelo jogo. E isso gera uma consequência muito brutal. Ele só consegue evoluir reagindo à dificuldade, nunca criando a dificuldade. Seu crescimento vem da pressão externa, não da própria visão. Ele melhora porque é desafiado, não porque decidiu elevar o jogo. Por isso, esse tipo de individualismo é instável. Ele depende de estímulo, de conflito, de conforto. Sem isso, estagna. Ele pode brilhar, mas não vai sustentar. Ele pode impressionar, mas ele nunca vai dominar. E é exatamente aqui que a diferença entre brilhar dentro do jogo e criar o jogo começa a ficar claro. O individualismo forte começa onde o fraco desmorona, na capacidade de sustentar uma visão própria, mesmo quando tudo ao redor tenta puxar em outra direção. Diferente do individualista fraco, esse tipo de indivíduo não tenta jogar sozinho por incapacidade de cooperação. Ele joga do próprio jeito porque o jogo dele exige isso. O individualista forte não reage ao ambiente, ele reconfigura o ambiente. Seu poder não está apenas na habilidade técnica, mas na mentalidade capaz de carregar o peso do controle. Ele entende que, se quiser que o jogo exista do jeito que ele enxergue, alguém precisa assumir a responsabilidade de impor esse ritmo. E ele assume. Enquanto outros esperam o jogo se revelar, o individualista forte já decidiu como o jogo deve ser. Por isso ele não depende do time, mas também não o descarta. Ele transforma pessoas em peças, situações em oportunidades e pressão em combustível.
Não por frieza emocional, mas por clareza absoluta. Tudo ao redor passa a servir à visão central. O individualista forte não busca destaque. O destaque é consequência inevitável de alguém que controla o fluxo. Ele não eleva o nível porque foi provocado. Ele eleva o nível porque decidiu que o jogo precisava subir de nível. E aqui existe um ponto crucial. Perder o controle da própria visão é, para ele, pior do que perder o jogo. Porque sem visão ele não vira apenas alguém menos eficiente, ele vira comum. E o individualista forte prefere falhar impondo sua ideia do que vencer seguindo a ideia do outro. Essa mentalidade cria algo raro, um jogador que não apenas participa da realidade, mas obriga a realidade a se adaptar a ele. É por isso que, quando ele está em campo, o ritmo muda, as decisões se concentram, o jogo se curva, e agora que esse conceito está claro, falta apenas um passo: ver essa mentalidade encarnada em alguém. Michael Kaiser não é apenas um jogador talentoso, ele é a personificação viva do individualismo forte em Blue Lock. A individualidade de Kaiser não começa na criação de jogadas, no chute e nem no Kaiser Impact. Ela começa antes da bola tocar no pé. Kaiser entra em campo com uma visão já definida. Ele não espera o jogo mostrar o caminho. Ele chega sabendo qual jogo deve existir. Por isso, quando ele joga, o ritmo muda. Não porque o time decidiu segui-lo, mas porque não existe alternativa viável fora da visão dele. Kaiser não pede a bola, ele cria situações onde a bola só pode chegar nele. Mais pra frente no mangá, a individualidade dele começa a realmente se impor através dos outros, pois ele passa a pedir a bola, mas ele também passa a jogar um passe na fogueira, uma jogada sem saída, um cenário onde qualquer decisão que não passe por ele é pior. E assim o time passa a girar ao redor da individualidade de Kaiser. Isso não é mais um ego vazio, é domínio estrutural do jogo, diferente de jogadores que brilham reagindo ao desafio. O Kaiser ele cria o próprio desafio e obriga todos a se adaptarem. Por isso, perder o controle da própria visão seria a morte do seu estilo de jogo. Sem essa visão, o Kaiser não vira um jogador ruim. Ele vira comum, e isso é inaceitável para um verdadeiro individualista forte. Agora, como a gente pode alcançar esse nível de individualismo? O individualismo de Kaiser não é talento exclusivo, é mentalidade treinável. Bom, o primeiro passo é definir uma visão inegociável, não um objetivo vago, mas uma ideia clara de como você quer jogar, agir ou existir no seu meio social. O segundo passo é assumir responsabilidade total, sem desculpas, sem terceirizar falhas, sem esperar validação externa. O terceiro passo é aprender a impor, não pedir. Criar cenários onde sua visão se torna a melhor ou a única opção possível. E o passo final é aceitar o preço, solidão, pressão e julgamento constante. O individualista forte vive sob esse peso porque entende algo essencial. Perder o controle da própria visão é pior do que perder qualquer jogo. Michael Kaiser ele não nasceu para responder ao mundo, ele nasceu para dobrá-lo à própria vontade, e esse é o verdadeiro significado de individualidade.